Olá, eu sou a Ana Rita, a coach de confiança. Olá, eu sou a Sara Esteves, a consultora de estilo, E estás a ouvir o Não Somos Barbies. onde descontraídamente partilhamos contigo ideias, os nossos bastidores e algumas histórias que não se contam dos insucessos. Basicamente, o sumo por trás de qualquer Barbie. Então, Sara, o que é que nós vamos falar hoje? Olha, hoje nós vamos falar de coisas que nós não temos muito talento, não temos muito jeito, algumas coisas até não gostamos muito. Isto porque nós acabamos de fazer dois workshops cheios de pessoas que, pelo menos a mim, perguntavam: epá, mas tu sabes fazer tudo, tu sabes editar vídeos, tu sabes falar sobre a roupa, e eu só pensava: gente, eu não tenho jeito para tanta coisa, e então vamos conversar um bocadinho sobre isso. Só para ser assim um podcast bem ligeirinho nesta segunda-feira. E não é só, nós não temos talento, há coisas que nós não queremos ter talento, não gostamos. E deixem-nos. E também tens autorização para ter as coisas que tu não gostas. Estamos-te a Sim. dar publicamente autorização. E então, quais é que são, assim, algumas das coisas que para ti tu achas que não tens talento, ou não gostas, ou também não queres gostar e não queres ter talento? Olha, há uma coisa que eu me fui apercebendo ao longo das últimas semanas. Eu tenho uma grande dificuldade e acho que é uma... não tenho mesmo jeito, nem talento para tomar conta das mensagens que recebo. E quando digo mensagens é pelo Facebook, Instagram e e-mails, e eu tenho pouquíssimo talento para responder a isso. Tu não tens talento para e-mails, para mensagens, para responder, é isso? É isso. Tenho pouca, ou seja, eu leio tudo, eu leio tudo, mas eu gosto de dar uma resposta minimamente pensada. E eu às vezes sou muito impulsiva. E quando eu sou muito impulsiva, tenho tendência a responder coisas que me arrependo. Então eu tento não fazer logo. E depois esqueço-me. E tenho amigas que de vez em quando ficam chateadas comigo, porque eu sei que tu viste a mensagem, porque é que não me respondeste? Eu respondi-te na cabeça? Muito bom. Agora estavas a dizer isso, eu não gosto de responder a correr, nem a e-mails, nem a mensagens, e portanto quando eu vejo, quando eu vejo que eu tenho uma mensagem ou um e-mail, eu não o abro até estar no mood. Por exemplo, uma coisa que eu gosto de fazer é o batching, que é basicamente eu faço, ou seja, eu não respondo um e-mail porque ele caiu agora e daqui a um bocado vou ver outra vez outro e-mail que cai, porque senão não fazia mais nada a não ser estar a ver mensagens Exato. que caem e e-mails. Então uma coisa que eu faço é, eu tenho um bloco de tempo onde eu vou dizer, ok, neste bloco de tempo eu vou responder aos e-mails que eu tenho aqui e às mensagens. Por norma, ou respondo a e-mails ou respondo a mensagem, eu não gosto de misturar. E então, logo começo, lá está, é isso. Ou seja, a pessoa, eu vejo, mas eu respondo. Mas também já me aconteceu eu ver e depois deixar passar uns dias e só depois responder. Mas... Há coisas que também precisam um bocadinho de maturação. Yeah. Por exemplo, quando eu recebo muitos pedidos de parcerias e fica já aqui, eu demoro muito a responder e tenho que me enviar muita informação para eu decidir. Eu não decido isto rapidamente. Então às vezes leio o pedido e fico a pensar, eu preciso de mais informações. Eu preciso de muitas mais informações para decidir se faz sentido, e às vezes começo a achar, pode fazer sentido, mas preciso de saber mais. Aquilo fica a meio termo na minha cabeça. E eu depois não tenho talento em voltar lá e responder efetivamente. Então, acredito que haja aí muitas pessoas chateadas comigo. Desculpem. A culpa é minha, mas olha, é uma coisa que eu quero melhorar e vou tentar fazer o batching, como tu agora explicaste. É uma coisa que resulta comigo, não tem que resultar para todas as pessoas, mas é uma coisa que me ajuda coloca-me no mood. E, por exemplo,
Mas quando eu faço o batching, do género, eu posso ter a sorte da última pessoa que envia um e-mail recebe a resposta Exato. mais rápida, aquelas, às vezes há pessoas que estão à espera que eu responda 2 ou 3 dias e há outras que são respostas mais rápidas. Mas eu também faço uma priorização, por exemplo, quando são clientes minhas, eu vejo Certo. primeiro, depois eu também, Sim. eu também faço, ok, no batching eu também vejo mais ou menos a quem é que eu respondo primeiro. Não é porque existem pessoas mais especiais do que outras, não é isso, mas por uma questão de respeito por quem Exato. e de confiança, por exemplo, neste caso com o meu trabalho, ou parceiros ou alguma coisa assim, obviamente que são as Sim. pessoas que eu já sei mais ou menos quais são os assuntos que vão ser, até porque uma questão de energia é mais fácil e rápido responder a alguém que nós já conhecemos e eu já sei qual é que é a sequência lógica daquilo, quando é uma cliente ou um parceiro. Exato, sim. E quando é um e-mail de alguém completamente novo. Mas lá está, é respondido no batching, não é porque me enviam agora e eu vejo agora o e-mail que eu vou responder. Eu até posso ver que um e-mail caiu, mas não vou lá ver e responder logo, a não ser que esteja a cair no momento em que eu estou a responder a e-mails. Ok, boa. Vou experimentar. Digam-nos aqui nos comentários como é que vocês lidam com os e-mails e com as mensagens. Se fazem batching, se fazem freestyle como eu, mas se conseguem pôr isto com... Mas atenção, também me acontece eu ter mensagens, eu já encontrei e-mails que eu não respondi e que tipo, já estavam lá há imenso tempo e mensagens que eu não respondi. Então uma coisa, por exemplo, as mensagens, eu não sei desse lado, mas eu e o Facebook temos uma relação complicada de há uns tempos para cá. Estranho. Anda estranho porque eu não recebo notificação às vezes recebo notificação quando me enviam uma mensagem, outras vezes não recebo notificação, Eu portanto. também. E além de que quem tem páginas, por exemplo, no nosso caso, temos um perfil e uma página profissional e é diferente, a forma como nós vemos as mensagens é diferente. E antes havia um espacinho para as mensagens, agora não há, e eu, por exemplo, no computador ainda não percebi onde é que se vai ver as mensagens. Está Portanto, diferente. está super diferente, a interface mudou, mas é isso, tipo, eu às vezes, por vezes recebo a notificação a dizer que tenho uma mensagem, outras vezes não recebo notificação nenhuma e portanto, desculpem-me as pessoas e obrigada pela paciência, que eu levo imenso tempo a responder e às vezes não respondo porque ficou lá há meses e não estou a brincar. Há mensagens que eu vejo meses depois que já não faz sentido responder porque estava associada a uma outra coisa qualquer que já passou. Páscoa já passou. E portanto eu também não sou, também lá por eu fazer batching não significa que com certeza que eu tenho e-mails que ainda não respondi ou que ficaram perdidos ou que ainda esta semana, aliás, é uma estratégia. ainda ontem, uma pessoa tinha-me ficado de enviar um e-mail e que era por causa era interesse da pessoa e eu não tinha recebido. E eu perguntei, olha, mas já enviaste? Já enviei. E eu, olha, envia novamente para este e-mail porque eu não recebi. Portanto, e às vezes, o que é que isto me leva a pensar? Que às vezes há pessoas que me podem enviar um e-mail e depois eu acabo por não ver, mas porque eu também não recebi. E neste caso específico, eu estava à espera do e-mail e acabei por não o ver. Então, e tu? Coisas que tu não tens talento, Ana Rita? Olha, uma das coisas que eu não tenho talento é para atender chamadas de telefone. Eu também. Eu me junto. Não tenho talento. Aliás, eu a maior parte das vezes eu tenho o meu telemóvel em não incomodar, portanto, vocês podem me ligar à vontade, que está em não incomodar e as únicas chamadas quando ouvem o meu telemóvel a tocar ou é do meu pai, ou é da minha mãe, ou é da minha irmã, ou é do meu companheiro e, portanto, só a eles é que o telefone toca mesmo se tiverem não incomodar. Portanto, é muito usual se ligarem-me e eu não atender porque eu efetivamente não ouvi. Mas
mesmo que eu veja a chamada, eu fico naquele impasse de atendo, não atendo, depois devolvo. Lá está por eu ter esta questão de qual é que é a energia que eu quero colocar. Obviamente, quando o telemóvel está e não o incomodar, eu estou num momento onde significa... Não queres. Quando está aí não incomodar, é não incomodar mesmo, portanto eu nem o ouço, não ouço, por exemplo, neste momento nós estamos a gravar, o que eu fui confirmar era se estava em não incomodar, e eu esqueço-me de tirar em não incomodar, portanto eu lamento, eu acho que, mas esqueço-me mesmo, mas se calhar já ia propositadamente esquecido. O meu não está em não incomodar, mas está 99% do tempo em silêncio e sem vibração. Portanto, vai dar exatamente ao mesmo. Exato, é a mesma coisa. Eu liguei 3 vezes e eu não tocou nenhuma. Não fazia. Eu só, por exemplo, por isso é que eu digo, só o meu pai, a minha mãe, a minha irmã, o Helder, é que está mesmo, ou seja, imagina, nós estamos aqui a gravar e já aconteceu estar a fazer lives e de repente o telefone começar a tocar, e quando ele está a tocar eu olho e vejo sempre, ou é a minha mãe, ou é o meu pai, que são aquelas pessoas que... São as pessoas Sim. que eu amo na minha vida e que, independentemente daquilo que eu esteja a fazer, eles ligarem, por norma, não é nada urgente. Mas a verdade... se for, eu estou disponível. É uma forma de dizer que eu estou disponível. E normalmente os meus pais ligam mais ou menos à mesma hora. A minha irmã, nós falamos muito por mensagem, portanto... E quando eu vejo uma chamada numa hora que não é suposta, eu fico em pânico. Mas eu partilho tanto esse pânico. É de género, imagina que ligavam-me agora. Para mim, à hora que nós estamos a gravar, que são 4 da tarde, ficam já a saber que são 4 da tarde. Já agora partilha nos comentários que horas que são, é que tu estás a ouvir. Para mim eu ia estar em pânico, porque esta não é uma hora, lá está, o nosso cérebro também vai ficando programado para determinadas coisas. E para os meus pais, quando me ligam, é instintivo eu pegar e atender, a não ser que eu esteja, por exemplo, os lives, eu estava-me agora a lembrar que a minha mãe ligou-me quando eu estava a fazer um live na semana passada. Mas àquela hora era normal, portanto, eu fiz não atender e depois liguei, mas àquela hora é normal ela ligar-me, ou eu ligar-lhe a ela. Mas de resto, para a população em geral... Eu partilho totalmente desse... E não são raras as vezes em que... Então, quando são pessoas que eu conheço e aparece lá o nome, tudo bem. Não é tudo bem, eu fico com a mesma cara, mas quando é um número que é só um número, a minha cara a olhar para o telemóvel é esta. Que me queres? Como se o telemóvel não servisse para isto. Exato. É ridículo que nós estamos a dizer que eu não gosto de atender chamadas e meto o meu telemóvel, que é suposta a função principal de um telemóvel, atender chamadas e não incomodar. Isto é mesmo problemas de primeiro mundo, opá. E sabes, a semana passada o meu telemóvel acabou, não quis mais nada com este mundo, deixou de funcionar e eu estive quase uma semana sem telemóvel. Epá, foi a altura em que toda a gente me mandou mensagem pelo Facebook a dizer: então, estás em retiro, não me atendes o telemóvel, nem está a dar. Eu, tipo, para aí umas 4 ou 5 pessoas que me estavam a ligar. Agora precisas de perguntar se calhar isso já é normal ou se foi mesmo coincidência. Eu acho que foi. Eu acho que por semana não atendo assim tantas chamadas. Ainda bem. Mas sim, e isto porque esta do telefone leva à outra de o facto de eu não atender o telefone, que é uma coisa que não é um talento meu de todo. Mas antes de ir lá, antes de dizer qual é que é a ponta em relação a isto, porque há uma ponta em relação ao telefone,
ao telemóvel. Quando eu vejo um número desconhecido, ou quando é desconhecido mesmo desconhecido, eu já associo a alguma empresa ou alguma coisa assim. Eu não sei Quando, se tu fazes isso, mas quando o telemóvel toca ao meu lado, está ao meu lado e eu vejo a chamada e está lá um número que eu não conheço e eu por acaso estou ao telemóvel, é logo abrir o Google, pôr o número, enter. não, por acaso não faço isso. Está super. Quando há um número que eu vejo e não conheço, ou seja, é um desconhecido, eu tenho aquele misto, imagina, mal eu vejo a chamada, há aquele misto de quem é que será? A curiosidade faz-me, por exemplo, ligar logo, porque se é um número que eu não conheço, e quando é um número que eu não conheço, curiosamente, o facto é que o gatilho da curiosidade para perceber quem é, o que é que precisa, eu atendo mesmo, quando toca, normalmente eu atendo, por exemplo, imagina, está em não incomodar o meu telemóvel, eu atendo a chamada. E isto porque a questão e a questão quando é alguém que me está a ligar de um número desconhecido, ou seja, que eu não tenho o número, é porque é para uma coisa muito específica e que sabe o que quer. E mesmo as minhas amigas e tudo mais, assim, eu não recebo muitas chamadas também porque eu não as faço, portanto isto é a Exato. reciprocidade. Gente, se eu não faço chamadas, também eu não recebo muitas chamadas. Portanto, esta é um bocadinho a lógica. Mas também porque eu não tenho talento, por exemplo, e tu há bocadinho estavas a dizer, mas tu consegues-me fazer isso. Eu não tenho talento para conversas de circunstância, que é aquele olá, tudo bem, E depois meter conversa. e depois meter conversa, tipo, conversa de circunstância. Eu não tenho se eu não tiver algum tipo de coisa que me liga à pessoa, ou seja, depende, lá está, de uma coisa que é super importante, que é o ambiente, onde o ambiente e a pessoa, por exemplo, se é uma pessoa que eu não conheço ou não conheço muito bem, até encontrar o ponto que nos liga e que se calhar que faz mais a ela falar, porque eu gosto de conhecer a outra pessoa, e isto é uma característica dos introvertidos, o observar mais e o ouvir mais e falar um bocadinho menos, e portanto o telefone também é por causa disso, porque ninguém, eu vou dizer ninguém, mas e não estou a exagerar se eu disser ninguém ligar-me só para me perguntar olá, está tudo bem? Quando me ligam há um propósito muito específico. Pois, já me aconteceu. E eu, como introvertida, também fico um bocado em pânico. Então, mas não há... É só para isto? Sim, estou bem, estou viva. Depois, e isso sem dúvida que é um talento que muitas pessoas sei que têm, que é do nada conseguem meter conversa e conseguir logo perceber o ponto. Por exemplo, eu demoro tempo a compreender mesmo qual é que é o nosso ponto em comum ou quais são as preferências da pessoa, e é importante nós, quando mantemos uma conversa, manter uma conversa que esteja alinhada pelo menos para ambas as partes e ter uma intenção clara quando nós estamos na presença de outras pessoas. E portanto, quando eu não sei quem é a outra pessoa do outro lado, é complicado. Agora, quando é um ambiente, lá está, um ambiente mais controlado, que eu conheço, não é controlado, mas um ambiente em que eu conheço a pessoa, há vários pontos que nos ligam, há vários temas que podemos abordar que eu sei que nos interceptam. Eu aí consigo colocar, ou seja, quando eu falo em conversas de circunstância, é conversas como, hoje está sol, pois está, hoje está frio, pois é verdade. Por exemplo, aquela conversa que há pessoas que chegam, eu estava-me a lembrar, estava a dizer isto, estava-me a lembrar tipo na fila, na fila de espera ou na sala de espera para a entrada no médico. Há pessoas que conseguem meter conversa com a pessoa que está ao lado. Do nada, eu chego e digo boa tarde, por exemplo, é este tipo de conversa, quando eu digo conversa de circunstância, é este tipo de conversa com pessoas que eu não conheço de lado nenhum e de repente estarmos a falar, whatever. Mas há pessoas que já estive numa sala de espera, elas conseguiram ter conversa comigo e falaram durante horas, e eu aprecio esse talento que eu não tenho.
Eu acho que de vez em quando tenho, ou seja, como introvertida também não gosto desses momentos, mas há alturas em que eu acho que consigo chegar um pouquinho rápido, um bocado rápido a esse ponto de ligação. Ou seja, se for preciso, quase que eu forço. Mas sempre na perspectiva da outra pessoa falar. Ou seja, pode parecer um bocadinho egoísta aquilo que eu vou dizer, mas é quase como introvertida, se eu perceber que a pessoa que está ao meu lado for mais extrovertida, eu sei que ela vai ficar feliz de me entreter e pode-me distrair um bocadinho. Okay. Eu sei que podia parecer um bocadinho mal, mas pronto. É para isso que serve este podcast, é para eu me desgraçar toda. Eu, por acaso, eu adoro os meus amigos introvertidos, porque eles conseguem... primeiro, eles já me conhecem e, portanto, eles fazem a conversa... e, aliás, é interessante que quem é... e como sabem que eu tenho esta característica, das pessoas que eu conheço que são extrovertidas, é engraçado que para é mais o contrário. Elas ajudam-me a mim a descontrair e vão buscar o tema que seja o nosso ponto em comum. Sim. E por isso eu adoro os extrovertidos, porque é super rápido a interação, porque é aquela história de eles fazem a festa, eles atiram os foguetes, apanham as canas, fazem a festa, fazem tudo, e portanto isto é um dos talentos que eu gostaria de desenvolver. Dos não talentos, que talvez gostaria de desenvolver. Mas também pacifico muito com a minha parte introvertida e respeito a minha parte introvertida. Olha, fazendo aqui a ponte para coisas que eu também gostava de melhorar um bocadinho, ou aliás, coisas que eu aprecio, mas que tenho zero talento, é manter coisas arrumadas. Eu sou tão má nisto, mas tão má. Mas eu, durante anos e anos e anos, a minha mãe reclamava comigo que eu tinha tudo desarrumado. O Diogo ainda hoje reclama que eu tenho as coisas desarrumadas. Mas é do género, eu não gosto de viver na desarrumação, não gosto mesmo. Eu tenho uma incapacidade para manter as coisas sempre no mesmo sítio. A questão é, mas é que tu queres mudar isso? É que implica-me tanta energia. Era aquela coisa que há bocado estava a falar. Eu sou um bocado impulsiva e tenho constantemente, o meu cérebro está constantemente a ter novas ideias e a pensar em coisas. Ou seja, às vezes, até para mim é difícil eu seguir um raciocínio até ao fim. Ou seja, eu fui buscar há bocado, antes de começarmos, um copo com água e ao voltar eu reparei que tinha ali uma caneca com água. Se eu tivesse reparado, eu tinha levado aquela caneca para encher, ou pelo menos para a deixar na cozinha. Tipo, eu não vejo, não reparo, e pronto, e é isso. Tenho uma incapacidade, mas é coisa que eu não gosto mesmo. Porque eu gosto das coisas arrumadinhas e direitinhas. Tipo, eu esforço-me para o que fica atrás de mim nos vídeos. Mas é um esforço grande e é um esforço real. E adorava ter as coisas mais direitinhas. Dentro do meu armário as coisas estão arrumadas. Fora, não. Porque é mais fácil chegar às coisas. Mas lá está, é porque tu acabaste por desenvolver um talento no sentido que era importante para ti. E por isso é que nós aqui também estamos a falar nisso, que há coisas que nós queremos desenvolver, que é um talento, outras que não é um talento, mas gostávamos que fosse, e há outras que não. E se calhar, se isso não for algo que te incomode, agora se há algo que te incomoda. Mas é daquelas coisas que está tão ligada à minha personalidade que, em parte, eu sei que tenho que ter algum tipo de paz com isso. E agora, o que eu ultimamente tenho feito é tentar arranjar estratégias para minimizar. Ou seja, eu sei que durante o dia a minha cabeça vai estar
tipo foguetes presos dentro de um sítio fechado. Vão estar tipo todos malucos, um para cada lado. Então quando eu saio do sítio ou quando vem, ter a regra dos 5 minutos. Ok, durante 5 minutos vou pôr as coisas em ordem. Vou pôr o que me aparecer à frente, eu vou arrumar e colocar no sítio. Passou os 5 minutos, pronto, acabou. Porque, ou seja, dá-me ali um objetivo, quase como se fosse um jogo. Agora, porque a minha mente é quase a de uma criança de 5 anos, então eu preciso ok, 5 minutos, vais arrumar e depois pronto, ok, durante 5 minutos arrumas o máximo que te aparecer à frente e... Isso é super interessante, essa ideia de durante 5 minutos, mas depois tu paras nos 5 minutos ou continuas? Às vezes continuo um bocadinho mais, sim, porque tenho noção de tudo o que tenho fora do sítio e tento pensar, ou seja, não é que eu queira as coisas desarrumadas. O Diogo custa-lhe muito a perceber isto. Não é que eu acho piada em ter 3 canecas à minha volta. Não é por causa disso. É porque eu me esqueço de as levar. É porque eu não reparo quando preciso. Então, pronto, é uma maneira de... As canecas não podem ficar aqui a acumular-se na minha secretária. Eu tenho eventualmente que as levar para a cozinha, lavar, secar, porque vou precisar de beber mais alguma coisa. Eu estavas a falar e eu estava a pensar que é um desgaste maior de energia de ter que as 3 canecas aí era mais fácil, pelo menos para mim, por exemplo, lá está, nós somos todos diferentes e temos formas de estar e de ver. Se eu tivesse aqui 3 canecas, eu estava a desesperar com 3 canecas e já a tinha levado, porque para mim é mais energia ter que pegar nas 3 canecas. Eu gosto de, ok, se está aqui alguma coisa que não é daqui, vai já para o sítio que tem que estar. E é uma das coisas. Mas é um hábito que eu gostava de ter, mas que ainda não consegui pôr, que é, vou sair deste espaço e vou para outro. Já li centenas de pessoas que fazem isto, que é, antes de ir para um espaço, ver o que é que não pertence e levar para o espaço onde eu vou. O que é que acontece? Eu nunca sei bem para onde é que eu vou, ou seja, eu vou só sei de manhã. De manhã, quando eu estou a trabalhar, eu venho para a minha secretária com a caneca específica com que eu bebo café de manhã. Eu bebo 2 cafés de manhã e só bebo por aquela caneca. Ou seja, sim, aquela caneca vai comigo para todo lado. Mas depois da hora do almoço eu esqueço-me dela. Ela só serve para de manhã. Então, mas fica onde ficar, é isso? Normalmente ela só é lavada às 6 da tarde, quando a louça do almoço já foi lavada, porque eu me esqueci dela aqui. Mas eu sei que vou querê-la de manhã, então eu lavo. Ok, vou precisar dela amanhã, então venho aqui à secretária, eu lavo a buscar. Já preparaste o teu cérebro para isso, por isso é que consegues fazer. Uma das coisas que para mim não é um talento meu, mas isto eu gostava mesmo que fosse, é de surpreender. Eu não tenho um grande talento para, por exemplo, surpresas de presentes e coisas assim. Não tenho. E era uma coisa que eu efetivamente gostava de conseguir. É de género, às vezes, quando é assim para surpreender com uma prenda ou assim, eu vou adiar. Lá está, como não tomo a decisão, eu não penso de antemão sobre o que é que poderia fazer sentido, então às vezes é à última da hora e depois não é assim tipo, nada uau. Eu gosto de fazer surpresas em presentes ou assim, mas também é uma coisa que, ou seja, para fazer surpresas, e eu acho que até sou relativamente boa a fazer esse tipo de surpresas, mas não é sempre. Isso implica energia, implica pensar na pessoa, o que é que faria sentido para ela e o que é que ela não está à espera de receber, mas depois isso dá-me um certo gozo. A prenda que eu te dei nos teus anos, eu estive meses tipo, ai, vai ser tão giro, vai ser tão giro, vai ser tão giro, vai ser tão giro. Mas, por exemplo, eu não consigo fazer isso no Natal, porque é muita gente que eu tenho que pensar e parece tirar um bocado o gozo à coisa.
Sim. É interessante que acabamos por perceber aqui duas perspectivas diferentes de nós mesmos. Por exemplo, eu coloco mais energia nesta questão de. Para mim é uma coisa simples estar focada no ambiente que eu quero à minha volta, e já não é tão simples para mim esta parte de energia, de focar, por exemplo, como é que eu posso surpreender a outra pessoa e como é que estas duas depois estão ligadas. Por exemplo, tu tens sempre muitas opções e eu Sim. tenho sempre não coloco muita coisa para não me desfocar. E também é uma coisa, tu não gostas de tomar decisões. Yeah. Então, eu gosto de ter opções e de escolher. É uma coisa que me dá gosto, que me dá energia. E a ti drena-te tomar várias decisões. Ou seja, Sim. se tiveres aquele copo e é daquele copo que tu bebes, pronto, todas A as decisão outras está decisões tomada. está tomada. E Eu gosto de minimizar as minhas decisões e gosto de tomar. Quanto menos decisões eu tenho de tomar no meu dia, melhor para mim. É mesmo isso. Tipo, aquilo é o meu copo e este é o meu copo. Portanto, é daqui que eu bebo a água. Eu não preciso de mais copos. E se precisar, eu vou encher este. Não vou tomar a decisão porque no fundo é mesmo isso que tu estás a dizer, que é eu ir buscar um copo de água, eu tenho que escolher o copo. E eu não quero tomar essa decisão. agora vou só partilhar convosco que de manhã não, eu também tenho um copo que bebo mais água, que é este aqui. E isto é uma caneca de cerveja. Só para. Só que eu bebo água dali. E eu bebo sempre de manhã. A primeira coisa que eu faço, acordo, vou à casa de banho, depois vou beber água. E há um dia em que eu acordo de manhãzinha, vejo a minha caneca na mesa da sala, pego na caneca, vou encher a água, sento-me ao sofá e começo a beber, e aquilo sabe-me cerveja. Ou seja, nós temos 2 canecas. O Diego à noite tinha estado a beber cerveja, ainda havia um bocadinho, e a primeira coisa que eu bebo de manhã foi água com cerveja. Usar logo bem amanhã. Só porque eu estava a usar a minha caneca de sempre. Portanto, ter opções é bom. Mas repara, tu olhavas para a caneca e vias que. Estava meio a dormir, achas que eu vi alguma coisa? Eu, por acaso, de manhã, lá está, eu de manhã, eu tenho um copo, ou seja, não é um copo, mas é aquele copo dos 6 copos que existem, é É aquele que eu gosto de beber a minha água de manhã, por exemplo. Lá está, eu gosto de minimizar. Eu gosto de minimizar decisões para depois tomar outras decisões que sejam mais importantes. Faz É, sentido, um faz bocadinho, sentido. é um bocadinho por aí, do género. Porque é que eu vou ter que tomar a decisão de mudar, por exemplo, alguma coisa aqui hoje? É porque se eu mudar hoje, vai ficar assim durante semanas e meses. Eu não vou pensar mais naquilo. Se eu comecei a usar este copo e se este se partir, então aí eu penso noutro. Ou se eu achar que gosto de outro copo, então aí eu penso noutro. E só não uso sempre a mesma camisola, as mesmas calças, a mesma roupa, para não parecer ter aqui algumas opções de roupa, mas gosto também de minimizar, por exemplo, a roupa que eu visto, a forma como maquilho, mesmo, por exemplo, a minha maquilhagem. Eu sei que há pessoas que têm imensa maquilhagem, eu gosto de maquilhar, muito simples, é sempre a mesma, e quando acaba, eu vou comprar igual. Eu também, mas gostas de variar a maneira como te maquilhas ou não? Lá está, mais uma vez, para limitar as decisões, eu tenho a maquilhagem que eu gosto para determinados momentos específicos. Por exemplo, Ok. se eu vou gravar um live, eu maquilho de uma maneira, se eu vou gravar um live, se eu vou gravar um vídeo, maquilho de uma maneira, se é para o dia a dia, gosto de me maquilhar de outra, ainda que não se note muito, mas varia um bocadinho, faço ali uma pequena variação. Mas de resto, normalmente no dia a dia uso mais ou menos sempre a mesma maquilhagem. Por exemplo, eu estou com um batom diferente porque o meu acabou e tinha este ali, estava perdido porque eu não o adoro, lá está. É uma decisão, não o adoro. Então, como ele estava perdido, eu queria meter batom e o meu já acabou, eu pensei assim, ok, então olha, vou usar aquele,
Mas é porque só tenho um mesmo, não, tenho dois, estou a mentir, tenho dois batom que estão ali de reserva. De resto há aquele que eu uso sempre até acabar. Quando acabar eu encomendo, compro Quando... outro, igual, Por acaso também ou tem alguns igual ou muito preferidos. idêntico. Desta vez é um bocadinho diferente porque entramos no verão, eu comprei uma outra cor, mas eu já sei que é aquele que eu vou usar. Eu gosto de variar. Gosto de variar. É isso. Agora, última coisa que eu... Não é a última, de certeza que há mais. Mas aqui coisa que eu quero contar que não tenho grande talento. Não tenho jeito. Aliás, é quase uma incapacidade. É seguir receitas. Tenho uma incapacidade para seguir receitas. Começa a haver aqui um padrão, que é, eu não gosto muito de coisas com ordem. Que é tudo que me digam para fazer de uma maneira, eu vou e quero. É uma das bases da Palmier. Sabe as regras como um pró para as quebrarás que nem um artista. Eu tenho a mania que sou uma artista na cozinha também. Não sou. Então, mas não sigo receitas. Não sei quantas gramas. Ui, não vou estar a pegar numa balança, é que nem pensar, vai a olho. Não, eu gosto de seguir, ainda por cima se é a primeira vez que faço, da última vez que eu fiz pão e inventei, claramente que inventei, não saiu bem. E inventei porque acho que eu não tinha os ingredientes ou não tinha um dos utensílios, era assim uma coisa qualquer. Portanto, eu gosto de seguir, lá está, eu gosto da ordem. Mas lá está, há coisas que eu não faço porque sei que só vão correr bem se eu seguir a receita ou se seguir mesmo os passos todos. Pão é uma dessas coisas que eu nunca fiz, nunca tentei, porque eu já sei, eu vou inventar e vai ficar mal. Pastelaria, bolos em geral, eu evito fazer, porque, mais uma vez, a pastelaria também é uma coisa muito, muito química, são as reações do bolo a subir, já sei que vou inventar e a probabilidade de ficar mal, então é grande, então eu não quero que haja desperdício, então nem faço. Eu de vez em quando gosto de fazer, mas agora estavas a falar, eu não sigo muitas receitas, a não ser que eu queira fazer um prato específico e eu não o sei fazer. Portanto, por acaso só sigo as receitas quando é assim de bolos, ou alguma coisa assim, é mesmo mais específica que eu queira fazer aquilo. A partir do momento que eu já sei fazer aquilo, faço à minha maneira, mas tenho sempre a base da receita, obviamente. Ok. É mesmo muito raro. Mas isso de vez em quando faz com que eu descubra coisas engraçadas. Eu olho para. Às vezes eu não guardo no meu telemóvel, tenho uma pasta com print screens de receitas e coisas para ter ideias para fazer para jantar ou assim. Acho que muita gente tem, mas eu tiro mais inspiração. Eu às vezes não olho para as receitas, eu olho só para as imagens e penso, como é que isto terá sido feito? Eu sei que a receita está logo em baixo, mas eu penso, como é que isto terá sido feito? Se eu fizer assim, 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 é capaz de dar isto. Bora fazer. Então eu descobri que adoro. Vocês experimentem. Tu, Ana Rita, quem nos estiver a ouvir, experimentem. Feijão branco cozido com molho de pesto. É tão bom. Eu não faço ideia o que a receita era, mas eu vi o que me pareceu ser feijão branco e o que me pareceu ser pesto. Olha, vou experimentar. É muito bom. Vou experimentar e depois digo-te. Oh pai, tão Mas bom. podes-me dar a receita original. Não faço ideia onde é que está. Eu vi uma imagem e eu, olha, não sei o que isto é, mas... Por acaso estavas a dizer que das receitas há muitas pessoas que têm, eu não sou uma dessas pessoas. Sério? Ah, não. Dá bocado Eu, por acaso, não é uma coisa de vou aqui guardar esta receita porque achei espetacular e vou guardá-la para fazer no futuro. Não, se eu quiser fazer, eu vou voltar lá para fazer e se eu fizer, eu vou fazer naquele dia ou no dia a seguir. Mas é uma... Por acaso, eu não tinha percebido, mas eu tenho mais livros, eu tenho muitos livros de receitas. Muitos mesmo.
tenho mais... Eu não sei se tenho mais livros de receitas do que livros de temas de desenvolvimento pessoal, todos juntos, para se ver aqui o patamar. Isto porque eu percebi que pensar em como fazer as receitas e o método ajuda-me a ser muito criativa. Ou seja, e esta parte de olhar para as imagens e tentar prever qual será o sabor e o que é que posso juntar. Quem esteve num workshop do estilo Palmier sabe que eu comparei, que eu fiz a analogia que tu construires o teu outfit é a mesma coisa que tu temperares uma bolinhesa de soja. Ou seja, eu vejo uma ligação tão grande entre as duas coisas que eu acho que estou a estudar moda quando estou a ver receitas. Muito bom, isso é uma analogia super interessante. Porque, por exemplo, ficam aqui também a saber, a soja não tem grande sabor, não tem, é tudo o que nós lhe adicionamos. E então pões um bocado de molho de tomate, vais provar. Não, falta sal, pões mais um bocado de sal. Mas falta ali algum sabor um bocado mais forte, pões orégãos. Depois os orégãos ajudaram, mas ainda não está lá. Então pões tomilho ou alecrim. E afinal falta um bocadinho de pimenta, que é para dar ali um aftertaste ali nas pupilas gustativas mais atrás. E construires o teu outfit, na minha perspectiva, é assim: tu pões uma coisa, tu pões a roupa para te proteger, por exemplo, agora que está frio. E depois vais percebendo, ok, mas eu olho ao espelho e sinto-me triste. Ok, vou pôr o cabelo aqui de outra maneira. Já melhorou. E se eu puser um batom? E agora se eu puser um cinto? O cinto não resultou, mas se calhar aquele outro mais fininho já funciona melhor. E é isto, vais acrescentando sabores, entre aspas, vais acrescentando aquilo que tu queres transmitir e às vezes não funciona. E tens que tirar e trocar. Eu estava a ouvir, estava a achar super interessante, mas estava a pensar que tantas decisões que eu tinha que tomar. Juro-te! Lá está, eu vejo isto como um jogo. É uma brincadeira. Isso era desgastar-me. Eu poderia pensar nisso na noite anterior, no dia não. E estavas a falar outra coisa que eu não faço, que é provar a comida. Eu não provo a comida. E, aliás, eu como muito simples. A minha base é o mais... Lá está. Eu acho que está ligado, acredito que esteja muito ligado com a minha tomada de decisão. Ou seja, eu preciso tomar decisões que são realmente importantes. E eu não estou a dizer que tomar decisões na comida não são importantes, mas eu gosto de simplificar. E o facto de tipo, inventar tinha que ser um dia onde eu estivesse dedicada. Lá está, é mesmo a questão da energia, para mim é muito importante, do foco. Eu se tiver que chegar à noite e estar a fazer esse exercício de acrescentar e provar, vou acrescentar e provar, era tomar decisões para mim. Eu teria que fazer isso, sei lá, num dia. E eu não provo a comida e gosto da comida simples. Aliás, hoje ao almoço, o arroz estava sem sal e eu estava a comer e foi o Helder que fez o arroz e está sem sal, esqueci de colocar sal. E eu já tinha comido, tipo... Nem tinhas notado. Não. Então agora as pessoas podem dizer, que sem sal. Mas lá está, é um exercício de criatividade para mim. E tu sabes que a parte da criatividade para mim é muito, muito importante. E eu sentir-me criativa no meu dia-a-dia, para mim, é das coisas que eu mais preciso de sentir. Se eu não sentir que estou a ser criativa, que a minha vida está a ter novidade e a pensar de forma criativa, eu não me sinto bem. Eu começo parece que me falta o ar. E na cozinha é uma das maneiras que eu arranjo. Agora, se eu consigo todas as noites fazer isto, é que nem pensar. É que nem pensar. E nota-se aí também o nível de energia. E quanto mais eu conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo, porque é para eu não estar sempre a pensar o que é que eu vou cozinhar, sou eu. Odeio ter que cozinhar. Isto agora parece que não faz sentido com o que eu acabei de dizer, mas eu gosto de vez em quando fazer estes pratos e brincar e não sei, mas a coisa de ter de
estar a fazer isto sempre também me cansa. Então, há Eu, momentos por para tudo. exemplo, lá está, mais uma vez vem a questão da energia para mim. Eu planeio as minhas refeições porque eu no dia não vou estar a pensar o que é que vou estar a cozinhar. E portanto é uma das coisas que eu gosto de planear as refeições para não ter, lá está, de pensar sobre isso. Mas estavas a dizer, e é um grande talento teu, que é a criatividade, que eu admiro imenso a tua criatividade e É que tudo treino. é tudo treino, sim, é tudo treino, é verdade. E que faz diferença, que faz diferença essa, de vez em quando, praticarmos isso, o buscar. Lá está, para mim a novidade vem de decisões importantes, é uma coisa estranha, mas eu, eu gosto de trazer novidade, por exemplo, é engraçado que eu até digo isto ao Helder, nós temos rituais de tempos a tempos e são coisas assim que vêm da novidade, mas que se tornam um ritual. Por exemplo, nós durante muito tempo cada um de nós tinha uma bicicleta. E então nós ao domingo de manhã íamos andar de bicicleta. Eu tinha um medo terrível de andar de bicicleta. E depois isso e era um ritual, nós fazíamos ao domingo, ou então ao domingo de manhã. E houve uma altura que, por exemplo, nós íamos à piscina e era um ritual. Agora, tipo, todos os dias depois do jantar, vamos ver, está a chover ou não está a chover? Não está a chover, então vamos caminhar. E isso torna-se um ritual, mas que eu sei que não é uma coisa aborrecida, porque chega uma altura e nós mudamos aquilo para outra coisa que esteja mais alinhado connosco no momento e que seja para o nosso próprio desenvolvimento. Por exemplo, desde a quarentena até agora nós tínhamos um péssimo ritual, que era, nós acabámos de jantar e isto é interessante, nós acabámos de jantar e víamos uma série. Uhum. Aí entramos os dois no aborrecimento, porque vimos todas as séries que haviam para ver e depois notamos uma coisa, que estávamos a ler menos, tanto eu como ele, notamos que estávamos a ler menos e notamos porquê, e foi interessante que houve um dia que que ficamos sem internet aqui, um dia, um fim de semana, foi assim uma coisa. Sim. E nesse fim de semana nós não tínhamos então como ver séries. E foi aí que nós tomamos a decisão, ok, nós olhamos para o que estávamos a fazer nos últimos meses, destes meses atípicos da quarentena, já vimos todas as séries, nós estamos a ficar aborrecidos, nós precisamos de ler, começamos a ver quantos livros tínhamos lido este ano, tipo uma absurdidade de poucos livros, como é que é possível? E então fizemos aqui, ou seja, no final nós vamos dar uma caminhada, voltamos e depois ficamos a ler os dois. O que, lá está, é a novidade é o equilíbrio que nós vamos trazendo entre a novidade, um ritual, mas que depois eu sei que isto muda, eu sei que daqui a uns meses estamos a fazer outra coisa qualquer que também é super divertida. Engraçado. É tão engraçado como depois somos mesmo diferentes. Estavas a dizer, e a mim o que eu acho piada é, e acho que já tínhamos falado em relação a isto, nós as duas, que é, eu adoro o momento de preparar o que vou fazer. E sinto-me muito entusiasmada durante esse processo de preparar o que eu vou fazer, de imaginar como é que vai ser, e que tu sentes que fazer isso foi zero e só sentes o entusiasmo quando aquilo começa a ser feito. E para mim, quando se começa a fazer, é que, ok, agora é que é preciso energia, agora é que eu preciso de energia para me manter lá. Ou seja, ter a visão do que é para fazer, adoro. Depois estar a fazer, é um bocado aborrecido. Para mim é a parte que eu tenho, lá está, como eu levo menos tempo não é levo menos tempo, eu penso menos sobre o assunto e ok, é para fazer, vamos fazer. Exato, é isso. E eu sinto, depois é a parte, nem sempre corre bem, não é? Muitas vezes corre mal, mas é a parte que me entusiasma. Porquê? Porque a decisão está tomada, eu já pensei nas bases que eram importantes e agora ok, bora lá fazer isto acontecer e o meu nível de energia é tipo,
ele começa, eu posso estar com o nível de energia aqui, quando eu começo a fazer ele passa para o nível de energia aqui. E às vezes é sempre a andar. E é engraçado como nós nos complementamos nisso. Eu acho que eu estava super entusiasmada quando estávamos a arranjar um nome para este podcast, a pensar o que é que íamos falar neste podcast, mas se tu não fosses como és, e ok, agora bora fazer, todas as semanas bora gravar, eu não faria. E portanto é tão giro como isto tudo se junta. Sabes que isso é um bocado também, lá está, é um bocado pelo compromisso. Eu quando assumo alguma coisa que é um compromisso, a minha dor é falhar ao compromisso. A minha dor é falhar ao compromisso. E portanto é um bocado por aí. Okay? Se eu já disse que ia fazer, eu vou fazer. Aquilo que eu digo eu faço, aquilo que eu digo eu faço. E portanto é um bocadinho, mas também a parte da estratégia, depois do nome. Por exemplo, eu disse isso, eu nunca chamaria Não Somos Barbies ao nosso podcast, se não fosse por ti. Eu chamaria o nome muito menos, sem sal, como o arroz que eu comi hoje, sem sal. Bem, e com esta acho que é a frase perfeita para acabarmos o episódio de hoje. Por isso, nós por hoje vamos ficar por aqui. Foi a conversa das Barbies. E se tu gostaste deste episódio, deixa o teu comentário e segue o Não Somos Barbies no YouTube, no Instagram e no Podbean, em todas as outras plataformas onde nós estamos. Nós voltamos para a semana para um novo episódio do podcast Não Somos Barbies. Tchau! Tchau! Seja eu vejo, esqueço-me. Olá, Helder. Sério. Faz mal. É que não é por ele se baixar que não se vai ver. Não, ele baixar-se teve mais piada. Eu não tenho talento para responder a mensagens e e-mails e o Helder não tem talento claramente para se esconder.